Eu sou Dani do Dungeon Duck e bem-vindos a mais um vídeo. Não se esqueçam de se inscrever e lembre-se que toda quinta-feira, às 6 horas, vai sair um vídeo sobre a cronologia da Marvel. Vamos pegar todos os quadrinhos, isso mesmo, todos, sem faltar nenhum. Vamos começar logo o vídeo porque dessa vez vai ter muito vilão da hora do Homem-Aranha. Adrian Thomas é um engenheiro elétrico que criou um traje que permite o usuário voar. Devido a insucessos e frustrações na carreira, ele acaba cometendo crimes. Ele acaba se tornando famoso e é conhecido pelo nome de Abutre. O Clarim Diário oferece uma quantia alta para fotos desse vilão. Um dia na aula, Peter descobre isso e resolve tirar fotos dele. Vou dizer que o Abutre deu trabalho, pois uma das sacadas geniais foi atacar um carro forte pelo esgoto, no momento que todo mundo já esperava que ele viesse por cima. Num combate pelos prédios em Nova York, o Homem-Aranha derrota esse vilão e acaba se saindo bem com fotos do ocorrido. Johnny Storm enfrenta esse criminoso que infelizmente aparece muito pouco. O pintor é um vilão que tem o poder de materializar o que ele pinta em tela. O Homem de Ferro enfrenta um vilão chamado Doutor Estranho que não tem nenhuma ligação com aquele Doutor Estranho que vocês conhecem e sem muitas repercussões. Peter Parker, por ser um aluno exemplar, é convidado a trabalhar com o Professor Copwell, um cientista brilhante. E um adendo, pois eu vou contar os eventos como eles acontecem de maneira cronológica e não como foram idealizados por Stan Lee e Steve Ditko na primeira vez. Bom, Quentin Beck, o Mistério, que vai aparecer posteriormente na revista número 13, ele resolve se aliar com o Consertador, um velhinho, tá? O plano deles consistia em instalar várias escutas em aparelhos e cientistas importantes pelo país. Um deles, o professor Copwell, que o Peter estava trabalhando com. O Mistério, usando todos os seus efeitos especiais, usa disfarces de alienígenas. E foi assim que o Homem-Aranha cruzou pela primeira vez no caminho de Quentin Beck e do Consertador também. Algo interessante sobre esse quadrinho é que é a primeira vez que aparece a gangue da Rua Yancey fisicamente. Antes eles ficavam incomodando coisa, mandando cartas chatas e esse brinquedo que dá soco na cara dele. Mas dessa vez eles pegam uma peça bem engraçada. Eles fazem um desenho assim de zoeira do coisa e ficam jogando vários tomates e repolhos em cima dele. Sim, o coisa se empolgou um pouquinho ao revidar dessa vez. E essa gangue tem uma história interessante, pois assim, na verdade o Coisa, o Ben Green, ele já foi o líder dessa gangue anteriormente. Só que aí, quando os pais faleceram, ele teve que abandonar a gangue e morar com o tio. Depois disso, quando ele tentou voltar pra gangue, eles meio que rejeitaram ele. E ele foi, tipo, marcado, assim, na região. O Quarteto Fantástico, ele sempre teve as identidades públicas, sabe? Então, quando a gangue da Rua Yancey descobriu que o Ben Green era o Coisa, eles decidiram ficar incomodando ele o tempo inteiro. O vilão desse quadrinho é o Pensador Louco, um homem que criou uma máquina de probabilidades altamente específica. Ele sabe que vai cair um meteoro exatamente num certo dia, e quando isso acontece, ele chama os mafiosos para invadir o prédio do Quarteto Fantástico. O incrível é que o Reed Richards estava trabalhando nessa época numa maneira de criar vida artificial. Então, quando o Pensador Louco vai lá e invade o edifício Baxter, ele pega essas anotações e cria um androide. Agora que o Pensador Louco estava com todos os equipamentos do Quarteto Fantástico, Reed Richards então aciona um botão de emergência. O Senhor Fantástico pede para que o carteiro Willie Lumpkin aperte a campainha especial, e assim desativa todos os aparelhos que o Pensador Louco estava controlando. Thor enfrenta Loki na Noruega e os deuses de Asgard têm que descer para derrotar o vilão. No começo do quadrinho, vemos Henry Pym lamentando do passado. Ele era casado anteriormente com Maria Trovaia. Ela e o pai eram prisioneiros políticos na Hungria. Na lua de mel, eles tiveram a má ideia de visitar o país. A mulher de Henry achava que o governo húngaro não ia reconhecê-la, mas se enganou. Eles a prenderam e a executaram. Essa é a história trágica do antigo casamento do Homem-Formiga. Mais tarde, um cientista chamado Vernon Van Dyke e sua filha Janet o visitam para discutir sobre ciência. Vernon trabalha no feixe de raios gamas que pode penetrar o espaço e entrar em contato com outras galáxias. Henry não consegue ajudar muito e Vernon continua com suas experiências. Mais tarde ele consegue contato com uma galáxia, sim, com um alienígena tirano do planeta Cosmos.
Após encontrar seu pai morto, Janet liga para Henry. Henry então diz a verdade e fala que ele é o Homem-Formiga e pede ajuda de Janet. Ele já trabalhava em ideias para ter algum ajudante, então ele dá asas à menina e também um soro que deixa ela pequena. E assim temos a origem da Vespa. A dupla descobre que esse ser secreta é ácido fórmico, então eles fazem um composto anti-ácido fórmico e jogam nele, aparentemente o destruindo, mas depois é revelado que o Estranho o abduz. O Estranho é uma onisciência do planeta Gigantos que vai aparecer pela primeira vez na revista número 11 dos X-Men. O Tocha Humana enfrenta esse velho recluso que estuda magia negra, e as coisas só pioram principalmente quando ele encontra a caixa de Pandora. Vou confessar que esse conceito é bem legal, o vilão fica usando vários demônios que saem da caixa. Essa é mais uma história de comunistas sendo derrotados, dessa vez pelo Homem de Ferro. Um dos vilões que eu mais odeio volta nessa edição, Cabeça de Ovo aparece, enfrenta o Homem-Formiga de novo, e olha só, ele fica usando tipo umas coisas muito loucas, um tamanduá, que é anteater em inglês, né, por isso que é esse trocadilho, e também tem uma iguana, meu Deus, sei lá, eu definitivamente não gosto desse vilão. Pete, Pote de Cola e o Mago se aliam para tentar derrotar o Tocha Humana. O plano consistia em colocar ele em um labirinto de espelhos, mas não é o suficiente para deter Johnny Storm. Finalmente o Doutor Estranho aparece! Olha, visualmente são os melhores quadrinhos dos anos 60. Essa é a primeira história e é bem curtinha pra falar a verdade. Mas depois vocês vão ver que todas as outras que eu vou citar, nossa, é sério, tem cada desenho que é incrível. Inclusive, esses quadrinhos foram usados de inspiração para um álbum do Pink Floyd, A Saucerful of Secrets. A primeira história do Doutor Estranho começa com Brandon Forsyth, um empresário que vai procurar ajuda mística, pois estava tendo vários pesadelos e ele não conseguia dormir de jeito nenhum. Os principais elementos do Doutor Estranho já aparecem nessa HQ. Vemos Wong recepcionando a mansão, o ancião dando conselhos e também o olho de Agamotto no pescoço do Doutor Estranho. Stephen Strange vai até o mundo dos sonhos para descobrir o que está atormentando esse empresário. E ali ele descobre que na verdade ele já tinha passado a perna em várias pessoas. Isso que estava atormentando, a culpa. Nesse mundo também vemos o pesadelo aparecendo pela primeira vez. Agora que Stephen sabe que Brandon é um picareta, ele vai lá e obriga ele a confessar todos esses crimes, e é só assim ele poderia estar livre dos pesadelos. Otto Octavius é um cientista que trabalhava com energia nuclear. Ele criou 4 tentáculos robóticos que permitia com que ele trabalhasse com esses compostos perigosos à distância. Um dia houve uma explosão, ele sofreu dano cerebral, se tornando um criminoso. Num primeiro confronto com o Homem-Aranha, o amigo da vizinhança perde pela primeira vez. Isso afeta muito ele, tanto que ele fica um tempão ali meio que desistindo dessa vida, até quando ele escuta uma palestra motivacional do Tocha Humana e decide enfrentar o Dr. Octopus mais uma vez. Dessa vez, Peter Parker já veio preparado com um composto que colou os tentáculos do Dr. Octopus. Depois, com uma teia bem no rosto, ele derrota o bandido. Nessa revista, vemos pela primeira vez o Sinal Aranha. A China comunista lança ofensivas contra a Índia e Thor vai até a região para ajudar. O governo chinês, irritado, pressiona o cientista Shen Lu e sua equipe para descobrir alguma maneira de acabar com o Thor. Esses robozinhos chineses ali no fundo são bem engraçadinhos, mas bom, Shen Lu cria uma máquina que pode dar poder atômico a um ser humano. Ele mesmo decide ser a cobaia, se transformando no Homem Radioativo. E logo vai até Nova York enfrentar o Thor. E além de ter esses poderes de radiação e destruição bem fortes, ele também consegue mandar raios hipnóticos. Mais uma vez, Thor é obrigado a largar o martelo, mas dessa vez ele o arremessa bem longe. Então o Homem Radioativo tem que ir até lá para buscar ele. Dessa forma, ele não vê o Thor se transformando em Donald Blake. Donald encontra o martelo perdido no fundo do oceano, e aí quando encontra o Homem Radioativo pela segunda vez, ele já nem perde tempo, cria um tornado gigantesco e o manda de volta para a China. Kala, a rainha do mundo subterrâneo, transporta Tony Stark e outros cientistas para embaixo da Terra. Kala conta que seu povo é descendente da gloriosa Atlântida. Um dia, vários maremotos assolaram a civilização. Então, para se preparar, os cientistas de lá
criaram uma redoma que protegeu a cidade. Cada ano, ela sucumbia cada vez mais embaixo do solo, até chegar ao centro da Terra, onde eles estavam agora. Ela conta a Tony Stark que chegou a hora deles invadirem a superfície e precisa da ajuda dele para construir máquinas para transportar suas tropas. Tony Stark diz que aceita, mas na verdade ele pede um laboratório para construir uma cópia do traje do Homem de Ferro. Ele faz isso às escondidas e quando cria esse traje, vai lá e ataca Kala. Ele consegue levar ela até a superfície para mostrar como ela está hoje em dia. E lá eles descobrem que a pele de Kala começa a envelhecer. Pelo jeito, o povo dela já não tolerava mais o ar que estava atualmente. Então Kala decide desistir da ideia de invadir a superfície. Estranhamente, os membros do Quarteto Fantástico estavam aumentando e diminuindo de tamanho aleatoriamente, então eles chamam o Homem-Formiga para ajudá-los. Nosso pequeno herói então dá uma amostra do seu composto especial e diz que tem que ir, pois está muito ocupado. O Quarteto Fantástico decide usar a fórmula para diminuir de tamanho. E no microverso eles encontram o Doutor Destino, que é o responsável por fazer eles aumentar e diminuir de tamanho. O microverso, na verdade, é todo um universo com vários planetas diferentes. Esse em especial se chama Subatômica, e é pra lá que o Doutor Destino veio parar após o último confronto com o Quarteto. A civilização de Subatômica estava muito no início, então o Doutor Destino se aproveitou do seu conhecimento para mostrar várias inovações e tecnologias para esse povo. Ele foi nomeado pelo rei como cientista da coroa, mas depois usou sua influência para aprisionar o rei e a princesa. O Quarteto Fantástico consegue escapar da prisão junto com o rei e a princesa, e após uma batalha, com a ajuda do Homem-Formiga, eles derrotam o Doutor Destino, que foge de volta para o nosso mundo. Agora, com o Doutor Destino de volta, ele decide sequestrar a Alicia Master, primeiro deixando o Coisa muito irritado, e depois ameaça os Estados Unidos, falando que se ele não conseguir uma posição de poder no governo, ele vai lançar gás alucinógeno ou umas plantas de crescimento instantâneo que destruirão toda a cidade. Reed Richards descobre também que a defesa do covil do Doutor Destino está muito difícil de penetrar, pois eles têm sensores que rastreiam as moléculas especificamente do Quarteto Fantástico. Então o Senhor Fantástico usa um daqueles compostos que transformam por alguns minutos o Coisa na forma antiga dele, para ele passar por essa barreira e depois desativá-la. Depois de muita confusão, o Doutor Destino é cercado, não tendo nenhuma outra alternativa a não ser se jogar desse covil aéreo. Isso torna o Doutor Destino um dos maiores fujões dos quadrinhos. Loki arranja uma maneira de deixar Thor maligno ao acertá-lo atrás da cabeça. Os deuses de Asgard têm que descer novamente para enfrentar o vilão e deixar Thor do bem. Tony Stark vai numa expedição no Egito que descobre a tumba de Hattab, o faraó louco, um inimigo de Cleópatra, que quando desperta, planeja se vingar dela. Ele obriga Tony Stark a voltar para o passado com a carruagem do tempo e usar a tecnologia do futuro para derrotar Cleópatra. Mas quando eles voltam no tempo, Tony Stark se alia a Cleópatra e derrota o faraó louco. Orson Kasloff é um cientista que resolveu ser um criminoso e, para impressionar a máfia, ele resolveu derrotar o Tocha Humana. Para isso, ele criou uma roupa feita de asbesto, se transformando no Homem de Asbesto. Tocha Humana não conseguia acertá-lo por conta dessa roupa, então como o lugar era fechado, ele resolveu consumir todo o oxigênio com suas chamas, obrigando o Homem de Asbesto a se render. Barão Mordo é um antigo discípulo do Ancião que decide tomar seu poder. Com um feitiço ele controla Hamir, um dos serviçais do Ancião, e o faz dar comida envenenada. Aliás, uma curiosidade, esse Hamir, que foi enfeitiçado, é o pai de Wong. O Ancião entra em coma e então o Doutor Estranho tem que enfrentar o Barão Mordo no plano astral para libertar o Mestre. De férias na Grécia, o Homem-Formiga e a Vespa enfrentam alienígenas que tentam conquistar a Terra, se infiltrando com robôs em forma de ciclope. Flint Marko, o Homem-Areia, tem o poder de transformar seu corpo em areia, fazendo com que seja muito difícil acertá-lo, e também de aumentar a densidade de qualquer parte do seu corpo. Mas, para mudar a densidade, isso demora um pouquinho. O Homem-Aranha estava tão obcecado em tentar derrotá-lo que esqueceu que tinha um encontro marcado com Liz. A primeira paixão de Peter Parker não foi nem a Gwen nem a Mary Jane, e sim Elizabeth Allen, uma colega da sua sala também referida como Liz. O Steve Ditko desenha muito bem essas cenas de ação de verdade. Eu acho que de todas essas histórias dos anos 60,
Os melhores quadros de luta são do Homem-Aranha, com certeza. Ele derrota o Homem-Aranha da seguinte forma: primeiro ele o ameaça com uma furadeira elétrica, fazendo com que o Homem-Aranha mude sua consistência para areia, e depois pega um aspirador de pó e aspira ele inteiro. O Homem-Aranha prende o bandido, mas no final do dia a Liz está chateada com ele e não quer mais falar. E agora, sério, sigam o canal e espalhem esse vídeo para todos os seus amigos que gostam de quadrinhos, porque no próximo vídeo, pelas minhas contas, está na hora dos Vingadores.